Quando a pessoa fala o seguinte, eu não vou começar a investir porque é pouco. Cara, é esse pouco que vai destravar uma coisa na tua vida que se chama risco de oportunidade. Foi exatamente assim comigo. Explica aí esse negócio. O risco de oportunidade. Por que a maior parte das pessoas hoje estão num emprego ruim, infeliz, ganhando pouco, se submetendo a chefe maldito que fica lá? Porque ela não tem uma reserva de emergência. Ela criou a própria escravidão dela naquilo. Porque a falta de dinheiro, a falta de uma reserva de emergência vai obrigar ela a continuar ali naquele estado que ela não queria. Tá. Então, por exemplo, eu consegui criar lá o meu canal. Você concorda que eu vou colocar um baita de um trabalho ali pra conseguir pegar no tranco sem saber se vai dar certo? Sim. E muitas vezes não dá, de muita gente não dá, né? Muita gente não dá certo, você nem sabe se vai dar certo. Né? É. Só que olha o risco que eu assumi. E mal na empresa que eu tava. E mal no trabalho que eu tava, não consegui entregar os trabalhos que eu entregava. Porque, pô, eu tô com um segundo emprego aqui. Por que eu consegui assumir esse risco? Porque eu tinha dinheiro guardado. E eu falei, se tudo der errado... Se tudo der errado, eu for demitido porque eu comecei a ir mal no meu emprego, eu tenho a minha reserva, eu consigo arranjar outro lugar. Então eu vou arriscar. Então a maior parte das pessoas, elas precisam entender que é isso. Quando você começa a guardar dinheiro, surge essa coisa do risco de oportunidade. Você pode arriscar mais. Ao arriscar um pouco mais, a sua vida muda vertiginosamente, porque aí não é os dinheirinhos que você tá ganhando ali da renda passiva ali da caixinha. É tudo aquilo que vai mudar a tua vida. Você vai poder começar a empreender um negócio novo, ir para uma faculdade nova, abrir coisas que vão fazer você ganhar muito mais dinheiro no futuro. Interessante isso, hein? Risco de oportunidade, né? Tá, então, galera, presta atenção. Que nem você falou, né? Que às vezes o cara tá num emprego ruim, com um chefe chato pra caramba, num clima zoado, né? Só que ele não pode sair dali nem arriscar algo novo, porque ele não tem R$1 pra passar um mês de pagar o supermercado, por exemplo. Exato. Interessante. Então, galera, ter dinheiro, às vezes a gente pensa, né, que ter dinheiro é só pra ter dinheiro. Não, mano, ter dinheiro te dá saúde, te dá mais qualidade, te permite essa possibilidade de você arriscar. E isso é muito bom que você falou, né? Quantas pessoas conseguem tentar algo novo? Porque se não der certo, ela tem uma reserva que dá pra sustentar ela por um tempo. Exatamente. Né? Se não der certo, cara, você tentou. O pior é você nunca tentar nada e ficar preso num trampo ruim, porque você não tem nada de dinheiro nenhum e não tem coragem de sair dali. Às vezes a pessoa não tem dinheiro nem pra pagar um curso pra mudar de emprego, né? Por quê? Porque gasta tudo com coisas, em vez de se pagar, como o Diego falou. Agora, vamos lá. O que são os investimentos inteligentes que você fala? O que é um investimento inteligente? Tem investimento que não é inteligente? Eu acho que existem investimentos... Assim como tudo na vida, você pode fazer boas escolhas e más escolhas, né? Mas investimento inteligente é aquele que você faz pensado. Eu acho que o investimento burro é aquele que você vai na diquinha de alguém. O que eu mais vejo gente lá do meu canal fazer. Então, assim, eu respeito, por exemplo, muito o Luiz Barsi. Eu respeito pra caramba, eu sigo a mesma metodologia dele. Mas não é porque ele saiu num corte de um podcast falando que investiu em tal empresa que a gente tem que todo mundo lá investir. Não é assim, não tem bola de cristal, gente. Boa. Não é assim que funciona. Então, por exemplo, ele colocou lá numa empresa que era a Auren. A Auren é uma boa empresa, mas ele colocou numa circunstância, comprando um determinado preço que valia a pena para ele. Não é o que está acontecendo agora, por exemplo. Né, os dividendos astronômicos que ela pagou e etc. Então você ir pela dica de alguém, eu acho que não é uma coisa inteligente a se fazer. O que você deve fazer? Você não deve tentar colocar a carroça na frente dos burros, né? Que nem o pessoal fala. Então, ir passo a passo, começa a tua reserva de emergência, começa depois a estudar fundo imobiliário, que é o melhor investimento para você começar na renda variável. Depois você vai para ação brasileira. Depois você vai para ação americana, estuda a criptomoeda, e aí você vai compondo uma carteira. Você vai fazendo isso sempre dando um passo de cada vez. Porque senão é muita coisa, aí a pessoa fala, não, desisto. Melhor pega o primeiro que aparecer aqui, a diquinha aqui. Vamos lá. Aí vai lá e coloca. Compra. Sai comprando ação, você nem sabe o que é. Então aí geralmente dá errado, entendeu? E é interessante, porque uma frase que eu falo, eu gosto muito dessas frases de efeito, né? Que é assim, o burro só quer ganhar dinheiro. O inteligente, ele quer ganhar dinheiro e conhecimento. Então, acho que isso que você falou tem muito a ver com gente que quer ganhar dinheiro sem ter que estudar. Então, ele fica correndo atrás de dica dos outros sem nem entender o que tá fazendo. Acontece muito isso no mundo de criptomoeda, por exemplo, né? Muito. Tipo, você viu que tá todo mundo falando da Dog, tá todo mundo falando da Luna, tá todo mundo falando, nem sabe o que é isso. Não sabe nem o que é, vamos lá comprar.
Tá. E aí, muitas vezes, você pega o dinheiro que você não podia arriscar numa coisa dessa, entendeu? Era um dinheiro que deveria ir para uma reserva de emergência, porque você nem tem reserva de emergência. Mas como a promessa, às vezes, de um lucro maior, e o brasileiro é o que mais gosta disso. Por isso que o brasileiro cai muito em golpe, o brasileiro cai muito em jogo do tigrinho, do leãozinho, da PQP, entendeu? Sim. Por conta disso, porque é a promessa de lucro rápido. Então, quando você você quer furar o caminho e pegar o atalho, você vai se dar mal. Todo mundo, em toda família que eu conheço, tem alguém que falou, perdi tudo na bolsa, perdi tudo com criptomoeda, perdi uma fortuna. Perdeu porque fez errado. Todo mundo que eu conheço que fez do jeito certo em cripto, tá no lucro. A pessoa que veio comprando, tá no lucro. Eu tô no lucro, um monte de gente tá no lucro. Sim, sim. Não, foi o ativo que mais subiu, foi o Bitcoin nos últimos 10 anos. Como é que as pessoas não estão no lucro? Porque elas fizeram isso. Só vai lá na alta, na hora que sobe, ela quer comprar, vende a casa, vende a mãe. Tá todo mundo falando, né? Vende do cavalo pra botar na cripto. Aí quando cai, vai lá e fica chorando. Então, tudo errado. Falta de estudo. Falta de capacitação. E é sério, galera. Investimento é obrigatório pra gente mudar de vida, mas tem que estudar. Mas sabe uma coisa também que eu acho interessante, Diego? Não é difícil estudar sobre isso, né? Cara, uma semana de dedicação, 3 horas por noite, vamos fazer um planejamento. Imagina que você não quer estudar, não quero fazer um monte de coisa, não quero fazer pós, não quero fazer nada, mas quero deixar de ser burro de investimento. Cara, segunda-feira, vai estudar a diferença entre renda fixa e renda variável. Boa. Só, tua tarefa, 2 horas na segunda-feira, assistindo vídeos. Como que você vai fazer isso? Vai no YouTube, não sei se você sabe, mas tem um negócio chamado YouTube, né, que tem 1 trilhão de vídeos. Você vai colocar lá o que é renda fixa e o que é renda variável. Aí você põe lá Primo Pobre, ou Diego Bechara, ou Fulano da Silva. Um dia... para entender a diferença entre renda fixa e variável. Você vai entender. Não tem como você não aprender em 2 horas a diferença ali. Em 5 minutos, na verdade, você aprende. Beleza? Terça-feira. Hoje eu vou aprender o que são as caixinhas e o que é um CDB. 2 horas só assistindo vídeos disso. Por exemplo, no meu canal tem um aulão de CDB, meia hora. Tá entendendo, galera? Eu tô dando aqui um panorama para você entender tudo sobre investimento em 1 semana. Na terça, em vez de assistir um filme, ou Big Brother, ou Netflix, ou um jogo do Corinthians, você vai falar, hoje, das 8 às 10 da noite, eu vou assistir vídeos explicando o que é o caixinha e o que é o CDB. Na quarta-feira, Tesouro Direto? Tesouro Direto, Tesouro Selic. Qual a diferença do Tesouro Selic e o Tesouro IPCA+. Boa. Pra você não cair numa roubada. A galera pergunta isso, não sabe a diferença. Aí bota no IPCA+, e fica o dinheiro travado lá, ou pra sacar ela vai perder dinheiro, em vez de ganhar. Só porque não sabe dessa diferença. Então, isso. E você vê, o Tesouro Direto é o investimento considerado mais seguro. É o mais seguro. Rende muito mais que a poupança e a galera com medo. Exato. Por quê? Porque você não dedicou 2 horas de uma quarta-feira à noite só para botar lá no YouTube. Aula sobre Tesouro Direto, Diego Bechara. Depois, assistiu? Aula sobre Tesouro Direto, Primo Pobre. Sopa, tem mais 45 minutos. Live sobre Tesouro Direto, Sofia Abril, que é um canal super especialista. Econoweek. Você tá entendendo, galera? Não tô falando pra você fazer um curso, uma faculdade, tô falando... Anota, pega aqui o teu celular. É de graça, né? É de graça. Isso é uma coisa que até fica como dica pra galera, ô Diego. Eu tô aprendendo a colocar na minha agenda, porque a nossa rotina nos consome. Verdade. Quando você vai ver, já é sexta e você não fez nada. Verdade. Então, pega na tua agenda e coloca na quarta-feira, dia 31 de julho, das 20 às 22, estudar sobre Tesouro Direto. Beleza. Aí fala aí um aí na quinta-feira, por exemplo, que você acharia legal a pessoa em começar na renda variável. Você já viu a renda fixa, vai pro fundo imobiliário. Então, fundos imobiliários. 2 horas. E ó, na quinta, nessa de fundo imobiliário, a pessoa, eu acho que ela deveria procurar o que é um fundo imobiliário de tijolo versus um fundo imobiliário de papel. Entender a diferença. A maior parte dos erros que cometem os iniciantes é exatamente essa. Ela vai só no FII de papel, os mais arriscados, porque pagam mais. Você vê o dividend yield, que é o quanto rende um fundo imobiliário. O dividend yield de um fundo imobiliário ele é comparável ao quanto rende lá a caixinha do Nubank, do Banco Inter, enfim. Então, é o quanto vai render. Às vezes você pega um FII mais arriscado, que está pagando 18% ao ano, 15% ao ano, você vai lá com o olho, né? Meu Deus, 15%, enquanto que a caixinha tá dando 10% só. Vou botar todo o meu dinheiro nesse fundo.
Por quê? Você não sabe a diferença do FII de papel, os FIIs que têm mais risco, para um FII de tijolo, que tem menos risco, que vai pagar um pouco menos. Né? Mas aí a pessoa fala, não vou botar porque tá pagando menos, então é ruim. Mas não é isso, são outras lógicas. Tem a valorização do imóvel, tem a valorização também, além do dos imóvel. dividendos. Exatamente. Então, em 2 horas, galera, dá pra você ver muito conteúdo sobre isso, né? Na primeira aula que você assistir de fundo imobiliário, pode botar de qualquer canal, galera. Pode ser de concorrente, nós não temos concorrente, na verdade, né? Primo rico, primo milionário, vai onde você quiser, criatura, tá? Aí você vai ver que uma das primeiras coisas que eles vão falar é isso, o que é fundo imobiliário e, inclusive, tem aula no canal, né? Não sei se quando for ao ar já vai estar, mas falando sobre o que é fundo. E esse é o ponto que eu quero que a galera entenda. Na duração de um filme que você assistiria na Netflix, você consegue fazer um intensivão e aprender tudo sobre fundo imobiliário, e talvez você tá aí achando que você tem que fazer uma faculdade para entender. Que faculdade, caramba? Você aprende isso num vídeo do YouTube hoje em dia, né? Aí você pega na sexta, ações, por exemplo. Ações, entender por que você vai ter uma ação. Se a ação é mais arriscada, por que eu vou ter uma ação? Porque as empresas giram a nossa economia. Tudo tá ligado a uma empresa. E quando você é acionista de uma empresa, você vira sócio de uma empresa. Você vira parceiro daquela empresa. Por que um fundo imobiliário existe? Por que um imóvel existe? Porque uma empresa aluga. Por que o CDB existe? Porque você deixa, o dinheiro não fica parado no banco. Empresta pra alguém vai pegar o dinheiro emprestado. Quem que pega? É uma empresa. Então, quando você para pensar, os outros investimentos, eles estão todos rodeados em uma coisa no meio, que é o quê? A empresa. É a empresa que aluga imóvel, é a empresa que pega o dinheiro emprestado no banco para ter a renda fixa. Então, peraí, se a empresa está no centro, por que eu também não vou participar disso? Se a empresa pega o dinheiro emprestado e me paga 10%, só que ela vai lá e tem um lucro de 100%, por que eu não viro dono da empresa também? Então, quando você começa a parar pra pensar nisso, você para de ter medo. Cara, a gente tem que ter medo de continuar pobre a vida inteira e de não conseguir pagar o plano de saúde quando a gente ficar velho. Ou pra nossa mãe quando ela ficar velha. E não de investir, né? E não de investir, porque as empresas estão aqui. Tudo que a gente produziu, esses doces, tudo, essa mesa, tudo foi a empresa que fez. Então, eu quero virar dono também dessas empresas. Boa. E a Bolsa de Valores é uma ferramenta que foi criado pra gente poder virar sócio das empresas. Então, cara, não vale a pena ter medo disso, entendeu? E é isso que você falou, você estuda um pouco que você perde o medo. Sim, então, e pegando isso aqui, só faltou cripto, que você pode deixar pro sábado ou pra segunda-feira da semana seguinte. Estudar sobre cripto, pra não fazer presepada aí, né? Então, você vê, é uma programação de uma semana. Será que vale a pena dedicar 2 horas por dia por uma semana para você entender sobre investimento e começar a sair da pobreza multiplicando o dinheiro que você ganha? Né? Então, galera, corre atrás que isso pode mudar a sua vida.